E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma revisão hoje da matéria de ecologia. Então, a revisão 2, que você que está acompanhando essas revisões, certamente vai ser muito importante para essa prova do Enem, que está muito próxima de acontecer. Então, vem comigo mais ou menos uns 20, 25 minutos, para você não se cansar, e você senta aí, fica acomodado e vai só ouvir e pensar naquilo que você já sabe e vai revisar comigo alguns conceitos da prova do Enem, conceitos estes de ecologia. Vamos lá então? O primeiro conceito, como vocês estão observando, é a palavra espécie. Então, o que a gente pode falar sobre espécie? O que significa essa palavra espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos iguais ou semelhantes que quando cruzam, eles precisam gerar descendentes férteis. Super importante você lembrar que uma espécie surge a partir de um processo chamado especiação. Essa especiação, ela pode ser simpátrica, é aquela que não acontece isolamento geográfico, e alopátrica, aquela em que ocorre o isolamento geográfico. Então, espécie é um conjunto de indivíduos iguais ou semelhantes e que quando eles cruzam, eles precisam gerar descendentes férteis. Se acontecer de um indivíduo nascer híbrido, é porque ele foi produzido por dois indivíduos que não pertenciam à mesma espécie. É o caso, por exemplo, da mula, que é o indivíduo híbrido e é estéril. Mas tem um detalhe. Já existem vários relatos de mulas que apresentam fertilidade. Isso pode ser um processo, simplesmente um processo de especiação que esteja acontecendo. Bem, então agora vamos para o próximo conceito. Vamos ver aí o que é uma população. O que você está observando são animais iguais ou semelhantes reunidos. Então quer dizer que todos eles pertencem à mesma espécie. Um conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie, nós denominamos população, ok? Muito bem. Próxima informação. A próxima informação significa o que você está observando é um conjunto de indivíduos que pertencem a várias populações. Se eles pertencem a várias populações, então estamos falando de uma comunidade, de uma biocenose. A gente vê na imagem peixes de várias espécies, peixes ósseos, cartilaginosos, observamos o homem. Obviamente isso é uma comunidade, ok? Muito bem. Agora, nós vamos observar um conceito que todos nós um dia ouvimos um professor de biologia dizer, é o endereço de uma espécie. Este é o habitat. É o espaço físico, é o lugar onde ele habita. Então, como nós podemos observar, esta ave, ela habita esta região de lago. Ali, ela encontra a sua alimentação. Então, este é o habitat, o endereço, o espaço físico onde esse indivíduo sobrevive e onde ele tem todas as suas relações, ok? Próximo conceito. Observem só. Uma palavra muito conhecida dentro da ecologia, que é o nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? O que vocês estão observando? Uma ave se alimentando. Bom, o que ela está se alimentando? Nós estamos observando ali que ela capturou um crustáceo. Bem, os seres vivos, todos os dias, desde o momento que eles acordam, eles executam tarefas simples ou mais elaboradas. E todos os dias eles fazem a mesma tarefa. Essa tarefa é a sua profissão. A profissão é o seu nicho ecológico, é aquilo que tem que fazer todos os dias, acordar, se defender, enfim, se alimentar, reproduzir-se. Assim vai, as suas necessidades fisiológicas, ir de um lugar para o outro, procurar um novo local de defesa, enfim. Tudo isso é comportamento que dentro da biologia a gente chama de etologia. Mas enfim, o nicho ecológico é a tua profissão, é a profissão da espécie, beleza? Muito bem, então vamos continuar? Bem, vamos ver agora um conceito que muito provavelmente cai na tua prova. Então, o que é ecótone? O que significa a palavra ecótono ou ecótone? Bom, tu vai dizer, olha professor, a imagem por si só já está falando. É um ecossistema em transição. Exatamente isso. É uma região de ecossistema em transição entre duas outras áreas.
Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos aí uma vegetação de restinga, lá no outro lado temos um manguezal e no centro nós temos uma área de transição. Esta área de transição é o ecótono e ali nós encontramos espécies que habitam uma área e que habitam a outra. Por isso, o ecótono é tanto estudado, porque ali tem muita variabilidade. Se liga aí, ecótono ou ecótone, tanto faz, mas é uma área de ecossistema em transição entre duas outras áreas, ok? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos começar a falar do tema que também muitas vezes já caiu na prova do Enem, que são as relações ecológicas. Lembrando, as relações ecológicas podem ser intraespecíficas, quando elas acontecem dentro da mesma espécie, interespecíficas, quando ocorrem entre espécies diferentes, e dentro desses nomes, intra e inter, você pode encontrar a palavra harmônica, quando é benéfica, desarmônica, quando alguém tem prejuízo, ou então neutra, quando é bom para todo mundo, ou pelo menos para alguém, ok? Muito bem. O que nós estamos observando nessa imagem? Olha, professor, estamos aí vendo uma caravela. Bem, então é um quinidário. Há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, esse ser vivo, esse animal do filo dos coelenterados, que apresenta células urticantes que queimam, se reuniu e formou uma colônia. Mas observamos que há uma divisão de função, porque tem uma parte da colônia que vocês estão agora observando em destaque, que é o flutuador. Tem uma outra que é o alimentador. E existe uma outra que é responsável pela defesa. Essa colônia, ela é chamada colônia heterotípica. Por quê? Porque todos, por ser colônia, precisam viver agregados de forma obrigatória e cada um executa uma função. Mas se tivéssemos, por exemplo, uma colônia de bactérias, como Streptococcus, Staphylococcus, por exemplo, cada bactéria nessa colônia executa a mesma função da outra. Então, neste caso, é uma colônia homotípica. Essa é a diferença, porque o prefixo homo significa igual. Beleza? Muito bem. A próxima é uma também relação do tipo intraespecífica, harmônica, conhecida como sociedade. O que você está observando aí? Abelhas. Os insetos, de modo geral, são sociais. Eles dividem funções. Mas aí você vai dizer, mas não fica confuso dividir funções? Não poderia ser aquela história da colônia? Mas tem um detalhe. Lá na colônia, os organismos vivem agregados e é o obrigado. Na sociedade, não há união anatômica entre os indivíduos. Eles vivem separados. Porém, eles colaboram um com os outros através dos seus nichos ecológicos. Então, eles vivem em sociedade, dividem funções, mas eles não vivem agregados, não vivem unidos anatomicamente. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima informação. Bem, então o que nós estamos observando agora é um líquen, isso é mutualismo. Lembrando que ali eu tenho uma associação entre algas e fungos. A alga é um ser clorofilado, o fungo não é. Então a alga faz fotossíntese, armazena matéria orgânica, disponibiliza isso para o fungo. O fungo não faz fotossíntese, ele é aclorofilado, mas ele absorve água e sais minerais e disponibiliza isso para a alga. Resultado, temos uma união obrigatória, importante, eles vivem juntos, eles não se separam e em conjunto formam essa estrutura chamada líquen, que é bom falar, é um indicador biológico de pureza no ar. Onde tem muito líquen, indica que o ar é puro. Um outro exemplo de mutualismo, só para a gente ilustrar nossa aula, é a micorriza, que é uma associação entre algas e raízes de certas plantas. Isso também é um mutualismo. Também é mutualismo, por exemplo, a flora intestinal das bactérias que vivem, por exemplo, no nosso tubo digestório, lá no nosso intestino grosso. Tem muitos exemplos de mutualismo. Lembrando que no mutualismo é bom para um, é bom para o outro e eles vivem unidos de forma obrigatória. Beleza? Muito bem.
Aí você vai dizer, enquanto eu vou procurando aqui o próximo tema, você vai dizer, aí está, professor, muitas vezes eu confundo mutualismo com essa próxima imagem aí, que é a protocooperação. Mas vem cá, é bem fácil você não se confundir. Olha o que é uma protocooperação. É uma relação interespecífica? Sim. Indivíduos são diferentes? Sim. Os dois têm benefícios? Sim. Muito bem. Agora eu te faço uma pergunta. A união entre eles é obrigatória? Não é. Eles vivem separados e vivem bem? Vivem. Mas quando se juntam nessa tarefa, ambos aproveitam, então e têm benefícios? Sim. Isso é a diferença entre uma protocooperação e o mutualismo. Lá no mutualismo, a união é obrigatória. Na protocooperação, ela não é obrigatória. Estamos observando a ave paliteiro comendo alimentos que ficam lá na língua ou entre os dentes do crocodilo. Bem, bom para ela que está se alimentando, mas também é bom para ele que perde vermes que ali se formam, e isso faz com que ele não desenvolva algum tipo de problema, como perder dentes por cárie e assim vai. Então, bom para um, bom para o outro, protocooperação. Também é protocooperação outros exemplos bem comuns assim que caem nas provas, como por exemplo, aquela ave que fica comendo carrapatos no dorso de um bovino, por exemplo, bom para ela que está se alimentando e bom para o boi que está perdendo os parasitas. Então isso também é uma protocooperação. Mas cuidado que nessa imagem tem várias relações. Tem uma relação de predatismo, ave comendo carrapato, tem uma relação de parasitismo, o parasita, o carrapato em relação ao boi. Então cuida que nesse caso tem muitos detalhes. Então a protocooperação é a ave e o boi, ok? Muito bem. Temos uma próxima informação, também muito importante, que é o comensalismo. O que é comensalismo? É o ato de servir a mesa para alguém. É quando alguém se alimenta de restos do outro, sem causar nenhum prejuízo para este outro. O tubarão comeu e restos de comida vão caindo enquanto ele vai se alimentando. Esses restos vão parar em algum lugar. Então, este peixe, o outro peixe chamado peixe-piloto ou rêmora, fica nadando, muitas vezes grudado por uma ventosa no próprio corpo do tubarão ou somente acompanhando e comendo estes restos do tubarão. Isso é um ato de comensalismo. É bom para o peixe-piloto e para o tubarão é zero, é neutro. Para ele não tem nenhuma diferença. Isso é comensalismo. Assim como também é comensalismo as hienas em relação aos leões. O leão cometeu um ato de predatismo, matou uma zebra, por exemplo, e lá está comendo. Agora, as hienas se reúnem e vão até esse local para espantar o leão. Espantam o leão e comem os restos, mas depois elas também podem ser espantadas pelos urubus. E tudo isso é relação ecológica do tipo comensalismo. Beleza? Muito bem. Outra informação. O que você está vendo nessa imagem? Você está lendo aí, está vendo que isso é um inquilinismo. Beleza. Inquilinismo. Agora, eu poderia chamar isso de epifitismo? Sim. Por quê? O que você está vendo é uma planta epífita, então nós temos aí bromélias, as orquídeas também são, neste caso temos uma bromélia que vive sobre outra planta sem tirar nada desta outra planta. Ela só está nesse lugar para obter melhores condições ambientais para sobreviver. Isso então é uma planta inquilina, é um ato de inquilinismo ou então um epifitismo. Lembrando, todo epifitismo é um inquilinismo, mas nem todo inquilinismo é um epifitismo. Lembre-se, é bom para a planta epífita e é zero para a planta que hospeda a epífita. Isso é uma relação de inquilinismo ou epifitismo, beleza? Muito bem. Mais uma relação, agora nós vamos a essa relação, que é uma relação interespecífica do tipo competição. Lembrando que a competição pode ser intraespecífica ou interespecífica. Se essa competição ocorrer entre organismos da mesma espécie, ela será intraespecífica, como por exemplo,
Cavalos se alimentando no mesmo local, cavalos da mesma espécie, então, obviamente, comendo o mesmo recurso, competindo. Mas o cavalo e o boi, comendo na mesma região, já estão competindo e são seres diferentes, de espécies diferentes. Então, é uma competição interespecífica. A imagem mostra dois tipos de protozoários ciliados, que é o Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum. Nesse primeiro destaque, onde você consegue observar o Paramecium aurelia sozinho, ocupando aquele espaço, ele tem um grau de desenvolvimento. Agora, na próxima imagem, você observa o Paramecium caudatum, também vivendo no seu espaço, no seu nicho, no seu território, de forma independente. Observe que os dois, quando separados, vivem muito bem, dentro das suas expectativas. Mas quando eles são colocados no mesmo ambiente, eles vão começar a competir e alguém vai perder e o outro vai ganhar. É importante saber também que num futuro médio a longo prazo, os competidores tendem a ambos perder. No primeiro momento, alguém obtém sucesso. Neste caso, como nós estamos observando, o Paramecium aurelia ele se destacou em relação ao Paramecium caudatum. E a partir do momento que o caudatum começa a regredir no seu crescimento, no seu desenvolvimento em número exponencial, nós observamos que estava estabelecida sim uma relação de competição, onde alguém ganhou e o outro perdeu, beleza? Muito bem. Uma outra relação agora super comum, que é a relação de predatismo. Normalmente o predatismo se estabelece entre um ser carnívoro e um ser herbívoro, mas não significa que seja obrigatório isso acontecer entre carnívoro e herbívoro, ok? Muito bem. Então, o que nós estamos observando ali é um ato de predação, onde nós temos uma presa e nós temos um predador. Temos um predador que vai lá e comete o predatismo e tem aquele que serve de alimento para ele, que é a presa. Lembrando então que é um ato cíclico. Se eu tenho disponível, por exemplo, muitas presas, então eu vou imaginar que os predadores começam a consumir. O que vai acontecer? Vai diminuir o número de presas e o número de predadores também tende a diminuir. Num certo momento, quando eu tenho menos predadores, as presas começam a se elevar e esse ciclo estabelece então uma harmonia, uma homeostase dentro de um contexto ecológico. Beleza? Muito bem. Mais uma informação, agora temos um amensalismo, que é um ato quando um ser vivo produz substâncias que inibe o outro de se desenvolver. Aqui estamos vendo algas do tipo pirrofíceas ou dinoflagelados que produzem toxina e causam um fenômeno chamado maré vermelha. Mas poderia ser aquele caso lá da parasitose, por exemplo, da solitária, que também estabelece um amensalismo em relação a outras que não podem se desenvolver no teu tubo digestório, ou então o pinus em relação a outros vegetais, que também tem uma relação de amensalismo, o antibiótico do fungo Penicillium notatum em relação a bactérias, tudo isso é amensalismo, beleza? Muito bem. O que nós estamos observando nessa próxima imagem? Bem, estamos observando aqui uma teia alimentar. Claro que existe a cadeia, dentro de uma teia tem várias cadeias alimentares. Tu tem que lembrar que existem os chamados níveis ecológicos, são os níveis tróficos. Tem o nível de produtor, de consumidor e de decompositor. Os consumidores podem ser primários, secundários e assim vai, dependendo da teia que você tem e da cadeia que você tem. Os produtores sempre serão seres autotróficos. Autotróficos não significa exclusividade de fazer fotossíntese. Autotrófico, por exemplo, pode ser aquele que faz quimiossíntese, como é o caso das bactérias lá que vivem no sol, lá, Nitrobacter, a Rhizobium, por exemplo. Se liga aí, ok? E os decompositores são os sapróvoros, aqueles que decompõem a matéria e fazem a ciclagem da matéria orgânica. Agora, é super importante você observar, como eu estou agora destacando nessa imagem, que quem está na ponta da seta está se alimentando, está comendo. E quando eu falo em níveis, eu tenho o primeiro nível trófico, é o produtor. O segundo nível trófico é o consumidor primário.
O terceiro nível trófico é o consumidor secundário e sucessivamente você vai contando assim de forma linear. 1, 2, 3, 4 e sucessivamente. Esses são os níveis tróficos. Se eu tenho que estabelecer o ato de níveis tróficos de produtor e consumidor e decompositor, então eu cuido produtor, C1, C2, C3 e sucessivamente. Um mesmo ser vivo, ele pode sim, se ele ocupa uma área de topo de cadeia alimentar, por exemplo, ele pode sim estabelecer, aglutinar mais de um tipo de consumidor e automaticamente ocupar nichos ecológicos ou níveis, melhor, ecológicos diferentes, ok? Níveis tróficos diferentes. Isso é muito comum acontecer. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a bioacumulação e a magnificação trófica. A tendência daquele produto que não é biodegradável ser bioacumulável é ser encontrado em maior quantidade no último nível trófico. Vamos imaginar, nós temos aqui em destaque esta águia, um gavião, por exemplo, ok? O que vai acontecer? Um gavião. Neste caso, neste gavião, poderia ser um carcará, se nós tivéssemos uma relação com o mercúrio, com o DDT, que não são biodegradáveis, são bioacumuláveis, esse gavião, teria um dos maiores índices desse processo de bioacumulação. Se ligou? Muito bem. Agora, nós vamos ainda nesse tema sobre cadeia alimentar e fluxo de energia. Tu vai lembrar que o fluxo de energia numa cadeia alimentar vai começar pelo produtor. Esse produtor vai ter a produtividade primária líquida, a PPL, e sucessivamente, ao longo de uma cadeia alimentar, essa produtividade vai ser secundária, terciária, quaternária. E outro detalhe, a energia num ecossistema, ela é acíclica. Essa energia vai passando de um nível para o outro e ela vai diminuindo, em média, 10% de um total que um nível tem, passa para o outro. Hipoteticamente, vamos observar. Se esse produtor aqui tem 1000 quilocalorias que foi retido, ele vai passar para o próximo nível trófico 100 quilocalorias, que vai passar para o próximo nível trófico 10 quilocalorias, que vai passar para o próximo nível trófico 1 quilocaloria. Por isso que é importante a gente ficar sempre perto do produtor. Nós somos seres onívoros, porque ocupamos C1 ou C2, ocupamos o segundo nível ou o terceiro nível. Quando nós comemos alface, somos o primeiro consumidor. Quando comemos carnes, somos então o segundo consumidor, ok? Muito bem. Outra coisa importante, a energia, ela é unidirecional, ela só vai em um sentido, é do produtor para os consumidores e nunca o contrário. Não esqueça disso também. Então, repetindo, ela é acíclica e unidirecional. A energia, ela não se perde, ela se transforma. Nós temos energia, por exemplo, mecânica, energia cinética, energia térmica, energia química de um modo geral. Então, o fato de falar se perde, cuidado, se transforma, ok? Muito bem. Nesse mesmo contexto, agora vamos para as pirâmides alimentares ou pirâmides ecológicas. 3 tipos de pirâmides: a pirâmide de energia, de número e de biomassa. Beleza? Estamos observando agora uma pirâmide de energia. Destaco para vocês. Sempre a base de uma pirâmide será produtor. Sempre a base será produtor. Nunca numa pirâmide de energia a base será menor que os próximos níveis. Jamais. A gente chama isso de pirâmide invertida. Não pode ter pirâmide invertida numa relação de energia. Por quê? Porque a energia ela é unidirecional. E ela começa maior e ela vai diminuindo. Então, jamais uma pirâmide de energia será invertida. Beleza? Muito bem. Então agora nós estamos observando uma cadeia, uma pirâmide de números e ela pode sim ser invertida. Então vamos ver. Temos em destaque 5.000 plantas de capim. Logo em cima temos 700 gafanhotos e em cima 30 sapos. Beleza,
numericamente perfeita. Agora, ao lado, eu tenho uma árvore, e quando envolve uma árvore, ela vai ser uma pirâmide totalmente diferente, a base vai ser sempre menor. Nesta árvore eu tenho 700 lagartas, então muito mais lagartas. E eu tenho 20 pássaros que se alimentam dessas lagartas. Então estamos aí observando uma pirâmide de número invertida, beleza? Muito bem. Agora nós temos uma pirâmide de biomassa. Biomassa é o peso seco, ok? Então o que a gente tem agora é pirâmide normal e invertida. Primeiro a normal. Quando a gente fala em pirâmide de biomassa, a gente vai mensurar quilogramas, a massa de um indivíduo, toneladas, por exemplo. Então eu tenho ali produtores. Vamos imaginar, eu tenho lá 1 tonelada de produtores. E esses produtores podem ser capim, por exemplo. Aí eu vou ter 0,7 toneladas de herbívoros. Vamos imaginar herbívoros se alimentando no capim. E eu tenho, hipoteticamente, 0,3 toneladas, 300 quilogramas de carnívoros que vivem nessa região. Então, é uma relação perfeitamente ajustada. Estou mensurando quantidade em toneladas ou em quilogramas num determinado ecossistema e tudo está sinérgico, harmônico. Detalhe, se for uma pirâmide de biomassa invertida, você vai lembrar que ela vai ser aquática, ok? Então temos aí fitoplâncton, algas. Vamos imaginar, eu tenho 1 tonelada por metro cúbico de área, hipoteticamente, de fitoplâncton. Agora estou observando 3 toneladas por metro cúbico nessa região de zooplâncton. E estou observando lá, hipoteticamente, 1,7 toneladas de peixes nessa mesma região. Mas por que é possível manter uma relação tão estranha neste meio? Por quê? Porque as algas são produtores e a quantidade de fotossíntese que ela executa é extremamente maior em relação a uma composição de floresta, por exemplo. Então, a energia que pode ser disponibilizada nessa relação a partir das algas pode sim ser invertida, mas obviamente, lembrando, deve ser aquática, ok? Muito bem. Vamos agora ver mais um tema importante, que é o ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio pode ser químico e pode ser biológico. O ciclo químico não envolve seres vivos, somente relações na atmosfera a partir da deposição de óxidos nitrosos que reagem com a água a partir da energia vinda dos raios relâmpagos na atmosfera, convertendo esses óxidos nitrosos em nitratos que chegam até o solo e as plantas aí absorvem. Mas o ciclo biológico envolve então seres vivos. Entre eles temos as plantas leguminosas, que são assim chamadas porque apresentam um fruto chamado legume, é o caso do soja, do feijão, por exemplo, que tem uma relação de mutualismo com bactérias que vivem no solo e fazem nódulos nas suas raízes, bactérias do gênero Rhizobium. Então, são seres vivos. Na atmosfera, nós encontramos 78% da sua composição, em média, é de nitrogênio, 21% é de oxigênio e 1% restante são de vários outros tipos de elementos gasosos. Muito bem. Esse nitrogênio ele vai ser em destaque, observe o destaque, vai ser convertido em amônia, mas poderia também ser convertido em amônio, beleza? Então aí temos a fixação. Quem é fixadora é a bactéria do gênero Rhizobium, ok? Convertir o nitrogênio em amônia ou amônio. Esse composto agora, amônia ou amônio, será convertido em nitrito. Então temos aí a nitrosação. Então tá, amônia ou amônio em nitrito, nitrosação. Bactéria Nitrosomonas realiza isso. Agora, esse nitrito será convertido em nitrato. Então temos agora a nitratação e a bactéria é a Nitrobacter, beleza? Muito bem.
O conjunto da nitrosação e da nitratação é chamado nitrificação. Então, as bactérias nitrificantes são nitrosomonas, nitrosococos, ali da nitrosação, e a nitrobacter. E depois de tudo isso, o nitrato volta num processo de decomposição novamente para o meio de onde veio, porque é um ato cíclico. Aí nós temos a denitrificação, que também pode ser chamada de desnitrificação, beleza? Muito bem. Ciclo biológico do nitrogênio. Muitas vezes já foi cobrado isso na prova do Enem. E por último, para fechar essa aula, eu quero falar do tema biocapacidade ou pegada ecológica. Eu tenho um vídeo no meu canal que você poderá observar com detalhes o que é uma biocapacidade, o que é a biocapacidade e a pegada ecológica. Então, observe aí. A pegada ecológica mede a quantidade de recursos naturais renováveis para manter nosso estilo de vida. Isso é importante. Essa pegada ecológica brasileira, que é tudo aquilo que a gente consome todos os dias, degradamos o meio e consumimos também do meio bastante, ela no Brasil ela é de 2,9 hectares globais per capita. Então ela é muito alta, mas não é a maior, por exemplo, pegada ecológica observada no planeta. Os Estados Unidos, por exemplo, os americanos, têm uma pegada ecológica muito maior do que a nossa. Então, isso significa que se todas as pessoas do mundo consumissem como nós, brasileiros, seria necessário em torno de 1,6 planetas para poder manter toda a pegada ecológica mundial, se fosse essa relação. Bem importante que a partir do dia 29 deste ano, de julho de 2019, o planeta ele começa a consumir mais recursos do que o consegue regenerar. Então, bem importante. E sabe quando foi a última vez que a gente estava, no mínimo, empatando, que não estava consumindo todos os recursos da Terra ao longo de um período de um ano? Foi em 1969. O último ano em que a Terra suportou tanto o que consumiu, o que os seres vivos consumiam. Bem, pessoal, pegada ecológica, fica uma dica, tem um site lá que você pode visitar, tem vários que você pode analisar mais ou menos a tua pegada ecológica. Se você troca muito de celular, adquire muitos alimentos do tipo fast food, come somente isso, liga muito à luz, enfim, toma banho muito demorado, viaja muito de avião, enfim, tem várias relações que você pode ver. Esse site, se não me engano, é www.suapegadaecológica.com.br. Dê uma olhada aí, que eu também indico isso no meu canal e nesse vídeo, melhor, onde eu falo de pegada ecológica e biocapacidade. Beleza, pessoal? Boa prova, até mais, tchau, tchau.